Olá, meu próximo, professor Alberto. Nós estamos hoje na aula de número 8 do módulo 1 do curso de Python para iniciantes. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu peço que você volte na playlist do YouTube e assista desde a aula número 1. Muito bem, nós fizemos algumas alterações aí no nosso menu. Criamos um menu adicional, um menu sobre as 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? A liberdade de você executar o programa, a liberdade de você estudar o programa, a liberdade de você alterar o programa e a liberdade de você distribuir o programa. Então esse é o menu das 4 liberdades. Fizemos essa alteração na aula anterior. E eu falei que nós iríamos nessa aula explicar sobre o cadastro, o registro, o insert no banco de dados. Então nós temos aqui um banco de dados, certo? E aqui nós inserimos, colocamos os nossos registros. Nós não vamos apenas colocar os registros, mas nós vamos fazer um update deles, nós vamos alterar o registro também, e nós vamos então selecionar um registro e nós vamos deletar um registro. Nessa aula eu vou explicar a respeito de como nós vamos fazer um registro, como nós vamos usar o comando insert. Nós estamos aprendendo aí a respeito das funções dentro do Python, e também existe funções para que nós façamos alguns trabalhos dentro de um banco de dados. E a primeira função que vocês vão aprender é a função insert. Professor, eu preciso anotar o que o senhor está fazendo? Pessoal, vamos retornar à informação. Tudo que eu faço eu deixo disponível para vocês no GitHub. O GitHub, você vai se cadastrar lá, vai me seguir no GitHub. Cada vez que eu fizer uma alteração aqui no nosso programa, eu vou deixar disponível no GitHub. Eu insisto isso com vocês, para que vocês me sigam, porque não tem necessidade de vocês digitarem tudo de novo, todos os arquivos que eu fiz vocês criarem de novo, não. Já vai ficar tudo disponível lá. Se você tiver alguma dúvida de como funciona, assista às aulas anteriores, pode perguntar, questionar aí abaixo do vídeo e eu vou explicando para vocês como é que funciona. Bem, então nós temos aqui um menu. Quando eu coloco o número 1, que é a opção do menu, é a opção 1, é a opção de cadastrar. Eu vou dar um Enter e ele vai abrir para que eu faça um cadastro. Então vamos ver primeiro como está o banco de dados. Nós temos 4 registros aqui no banco de dados. Professor, o que é um registro? Um registro é esse conjunto de informações aqui. Então quando eu tenho aqui o nome, o telefone, o endereço, o RG, o CPF e o e-mail, eu tenho um conjunto de informações, e esse conjunto de informações nós chamamos registro. Cada um desses campos aqui nós chamamos de campo mesmo, ok? Então eu tenho o campo do nome, do telefone, do endereço, eu tenho o campo do RG, tenho o campo do CPF e eu tenho o campo do e-mail. Eu venho aqui, sempre vou atualizar as informações do meu campo, ok? Muito bem, eu vou agora fazer uma inserção. Eu vou colocar um registro dentro do banco de dados. Então, vou colocar 0 aqui. Vou colocar o nome de um novo aluno. Vou colocar o Kaká. O telefone dele, colocamos um telefone qualquer. O endereço, Rua 89. Vamos colocar um RG para ele, 1, 2, 3, 4, 5.
e o CPF dele digitamos aqui o CPF. Um e-mail para o Kaká, @qualquercoisa.com, e ele deseja fazer o curso de Python para iniciantes. Beleza, colocamos aqui. Vamos até o banco de dados. Não apareceu o Kaká aqui. Por que será que não apareceu o Kaká aqui? Porque eu não atualizei. Quando eu atualizo, o Kaká vai aparecer. Temos aqui o Kaká aparecendo aqui, né? Lembra que eu falei dos campos? Nome, telefone, endereço, RG, CPF, e-mail. Esses são os campos. Vamos voltar aqui de novo. E aqui eu tenho os registros. Tem o registro do José da Silva, tem o registro do José Alberto, tem o registro do José da Silva, tenho agora o registro do Kaká, certo? Então eu inseri o Kaká no banco de dados. Como que eu fiz isso? Eu tenho um arquivo aqui, certo? E esse arquivo é o arquivo de cadastro. Então eu venho aqui, vou dar um run. Eu venho aqui aonde? Eu venho aqui no nome do arquivo, clico com o botão direito do mouse, venho até aqui em Run, e ele vai me perguntar se eu quero ver o arquivo. Aqui, ó, esse é o arquivo para trabalharmos com o cadastro. Então ele vai chamar aqui na primeira linha o banco de dados, está importando o banco de dados SQL3. Ele vai fazer aquelas perguntas que vocês viram aqui, né? A primeira pergunta, se você vai utilizar o sistema, pressione 0 para continuar, que é o que a gente faz aqui, né? A gente pressiona 0 e ele vai para uma nova pergunta, nome do aluno. Onde está essa pergunta, nome do aluno? Está aqui, ó. E aí ele vai dando a sequência e você vai respondendo todas as coisas até que ele envia essas informações. Aqui está o banco de dados, certo? Nessa conexão ele envia essas informações para a tabela que nós temos aqui. Então vamos ver aqui no banco de dados a tabela. Então eu abro aqui o banco de dados, aqui está a tabela cadastro que está aqui. Ele vai inserir essas informações dentro dessa tabela. No caso aqui foi o registro do Kaká. Vamos fazer um outro registro? Então vamos colocar aqui um novo aluno. O nome desse aluno vai ser Luiz. Vamos inserir o Luiz, certo? O telefone do Luiz, o endereço do Luiz, o RG do Luiz vai ser o 987. O CPF do Luiz, nós vamos colocar aqui o CPF, vamos colocar o e-mail novamente, luiz@luiz.com, e ele vai também fazer o curso de Python. Vamos então verificar se entrou o Luiz no banco de dados. Ué, o Luiz não está lá, professor, no banco de dados. Lembrem sempre, temos que atualizar. Olha o Luiz aqui agora, ok? Então, pessoal, vocês não precisam digitar todo esse programa aqui. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam me acompanhar no GitHub. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para que vocês me acompanhem no GitHub, porque as alterações, você viu aqui, ó, ele já atualizou a alteração. Então eu vou colocar aqui alteração no banco de dados. Por que essa alteração no banco de dados, professor? O que alterou? Alterou no banco de dados que eu não tinha os registros que eu coloquei, e agora
eu coloquei esses novos registros, então houve alteração. Você viu aqui agora eu digitando e comitando. O que quer dizer comitar? Eu passei a informação para o meu computador, as alterações que foram feitas. Agora eu clico aqui no push e eu vou mandar essas informações, essas alterações aqui do banco de dados, inclusive o cadastro que foi feito, eu vou mandar lá para o GitHub. Então, pessoal, vocês podem vir aqui no GitHub. Ele vai estar atualizado. Vocês entram, certo? Dentro das alterações que foram feitas, nós temos o banco de dados aqui. Nós temos, no caso aqui, do cadastro, que foi o arquivo que nós estamos mexendo, alterando. Vocês têm aqui, por isso que eu falei, vocês não precisam anotar nada na minha aula. Está tudo aqui já anotado para vocês no GitHub. O que vocês têm que fazer é me acompanhar aqui no GitHub. Então eu vou insistir com vocês nas aulas. Aqui está o comando de inserir na tabela. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu insisto mais uma vez. Entrem no GitHub, façam, eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo o link do GitHub, vocês vão me encontrar aqui, ó, Professor Jar no GitHub. Não tem necessidade, pessoal, de vocês anotarem nada, porque tudo está aí no GitHub à disposição de vocês. Bem, nessa aula eu mostrei para vocês como nós vamos trabalhar. Deixa eu vir aqui para o menu novamente. Clico com o botão aqui, é o arquivo, tá, pessoal? Deixa eu clicar aqui para vocês verem os projetos. Vamos lá. Aqui estão todos os arquivos que eu vou deixar disponíveis para vocês lá no GitHub. Então eu vou vir aqui de novo, clico com o botão direito do mouse, venho em Run. Ele vai abrir o nosso menu, ok? Ele vai abrir o nosso menu. Professor, esse arquivo menu está lá no GitHub? Vamos verificar, pessoal. Estamos aqui. Vamos procurar dentro do nosso... Você tem que procurar na pasta certa, né? Se você procurar na pasta errada, você não vai achar. Então, dentro da nossa pasta, do nosso projeto, você vem aqui, então, e você vai encontrar o arquivo que nós estamos utilizando. Menu DB. Clicou aqui no menu, está aqui o menu, certo? As alterações, olha lá, cadastrar, que é o primeiro item do menu. Vamos lá para o nosso menu. Aqui o primeiro item do menu é cadastrar. O arquivo está aqui, pessoal. O primeiro item do menu do arquivo é exatamente esse. Vou cadastrar, né? Eu estou importando o cadastro, que é esse outro arquivo aqui, ó. Cadastro. E aí, esse arquivo cadastro é o arquivo que vocês precisam, então, aprender a utilizar. Nas próximas aulas nós vamos olhar cada detalhe aqui desse arquivo, ok? Na próxima aula, na realidade, o que nós vamos fazer é mostrar para vocês, então, a parte de alteração. Nessa aula nós aprendemos a parte de inserção. Inserirmos um arquivo no nosso banco de dados. Na próxima aula nós vamos aprender como nós vamos alterar um registro no banco de dados. Depois, na outra aula, vamos aprender como nós fazemos com que um registro seja selecionado e nós vamos depois deletar um registro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu quero que vocês compartilhem essa aula com seus amigos.
É muito importante para quem está aprendendo a programar ter já uma referência. Como assim uma referência, professor? Vocês não precisam começar do zero, pessoal. Eu já estou fornecendo para vocês todos os meus arquivos, todo o meu trabalho está liberado para vocês utilizarem. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, convidem os amigos. Até o próximo vídeo.